Oi, gente. Então vamos aqui, né, continuando com nossas resoluções do LeetCode. E o exercício de hoje, né, que é do dia 2 de agosto, do Monthly August Challenge, vai ser esse aqui, que é para a gente fazer o design de um hash set, certo? E a ideia é a gente fazer o design do hash set, mas com algumas observações, né? Obviamente a gente não deve utilizar a classe hashset do Kotlin ou do Java, enfim, da linguagem que você estiver utilizando. Você deve fazer o design do hashset sem essas classes, certo? Então, só lembrando o que é um hashset, né? O hashset é como se fosse uma hash table de único que só tem valores, né? Então, ele é uma listagem de dados na qual a gente só tem uma instância de cada valor e a busca no hash set, por ele utilizar uma função de hash, né, uma função de espalhamento, ela pode ser considerada constante. Então, o hash set nós temos uma lista de, sei lá, de números, por exemplo, e quando a gente adiciona um número para nessa lista, né, um, uma determinada função, que a gente chama de função de espalhamento ou função de hashing, é calculada em cima desse valor e essa função vai determinar onde o valor vai ser guardado lá na estrutura de dados interna do hashset, certo? E a ideia é que essa função de espalhamento ela seja boa o suficiente para que a gente possa unicamente identificar cada um dos valores, ou pelo menos a gente possa evitar colisões, né? Que é quando a gente calcula a função de hash para alguns valores e o resultado final vai dar o mesmo índice, vamos dizer assim, na estrutura de dados é, no final, certo? Então a gente gostaria de diminuir as colisões para que quando a gente for fazer a nossa busca, né, depois, ela seja pelo menos amortizadamente constante, certo? Aqui a gente vai fazer de um jeito muito simples, eu não vou elaborar, não vou fazer com funções de hash, certo? A gente, como a gente tem o range dos valores, né? A gente sabe que os valores é de 0 até, acho que é 100 mil aqui, ou 1 milhão. 1 milhão, né? Até 1 milhão. A gente pode simplesmente utilizar um array de 1 milhão de posições para salvar os valores, certo? Então a gente vai fazer isso. Vamos fazer. Obviamente que se a gente não tivesse o range, né, a gente teria que trabalhar com alguma função de hash para unicamente identificar e provavelmente a gente teria que utilizar uma lista de listas ligadas, certo? E aí a gente utiliza uma lista de listas ligadas, a gente aplica a função de hash no valor, né, que a gente quer adicionar ao hash set e a gente adiciona esse valor naquela lista daquela posição, certo? Quando a gente tiver colisões, obviamente a lista vai crescer, mas no final das contas, se a gente utilizar uma função de hash boa, a gente vai ter poucas colisões. Isso quer dizer que as listas ligadas elas não vão ter tamanhos muito grandes, né, comparado com a entrada. E aí a gente pode considerar que amortizadamente a gente vai ter tempo constante para buscar esses valores, certo? Então eu vou criar aqui uma estrutura de dados chamado internal structure, que vai ser simplesmente um int array de 1000 posições mais 1. Por que eu estou botando posições mais 1? Porque eu quero utilizar o índice do array como a minha função de hash, vamos dizer assim. Ou o próprio valor do array, na verdade, como a minha função de hash. O próprio valor do dado, né, como função de hash, dado que eu vou entrar. Então, por exemplo, se eu colocar AddKey com valor 2, eu vou usar esse 2 como índice do array, certo? E como eu sei que os valores no máximo vão ser 1 milhão, então eu vou ter que ter 1 milhão e 1 valores, né, no meu hash set para eu poder fazer essa indexação, certo? Aí eu vou criar aqui uma constante que eu vou chamar de valid input, que eu vou dizer que vai ser igual ao int, só para identificar que naquela posição do meu array eu tenho um dado, certo? Foi inserido um dado.
E aí eu vou também criar um outro que vai ser invalid input, que vai identificar basicamente que naquela posição eu não tenho nada salvo, vamos dizer assim, né? Eu não tenho aquele valor daquele índice no meu array. E aí eu vou iniciar todo mundo aqui com invalid input, que inicialmente minha estrutura interna vai estar vazia, né? E aí, quando eu for adicionar, simplesmente vai ser muito fácil. Eu simplesmente chamo internal structure. Como eu disse, eu vou usar o próprio valor como a função de hash, vamos dizer assim. E aí eu só seto aquele valor para um valor válido. Para remover, vai ser muito parecido. Eu só vou setar aquele valor para um valor inválido. E para eu descobrir se tem, simplesmente eu checo se aquele valor, né, é válido. E é isso aí. Se a gente rodar aqui, vamos ver o que é que dá. Deu certo, né? Se eu submeter, beleza. Um outro jeito que a gente pode dar uma melhorada nesse, a gente está com runtime de 40%, né? Outro jeito que eu posso dar uma melhorada no runtime é a gente pode não utilizar um vetor de inteiros, né? Vocês estão vendo que, tipo assim, o valor em si do vetor não estou utilizando, né? Eu estou utilizando o índice do vetor para indicar se tem ou se não tem, né? Eu poderia utilizar também um vetor de booleanos, que talvez fosse mais rápido, mas aqui a gente pode utilizar um bit set, certo? Com a mesma quantidade de dados. E aí o bit set vai ser inicializado todo mundo com false, quer dizer que não tem ninguém. E aí quando eu for adicionar, eu simplesmente chamo a função set do bit set naquele índice. É como se fosse um vetor de booleano, certo? Só que ele é guardado, vamos dizer assim, de um jeito mais space efficient internamente que o vetor de booleanos. E aí quando eu for remover, eu só faço um clear naquela posição também. E aí quando eu quiser saber se existe ou se não existe, eu só chamo aquela posição. E aí se eu for, eu posso remover esses carinhas aqui em cima e tá. Vamos lá. E aí dá certo, se eu submeter, ele também vai dar certo e aí vai ser um pouquinho melhor, né, o runtime. Aí algumas considerações, né? A gente no hash set, a ideia é que as operações de inserção e remoção sejam constantes, né? O que é exatamente o que a gente está fazendo aqui? As nossas operações de adição e remoção elas são constantes. A consulta também tem que ser constante, certo? Quando eu for consultar, também constante. Por que eu não poderia utilizar tipo uma lista e adicionar os elementos na lista e quando fosse remover também pesquisar o elemento e tipo, simplesmente remover e também quando eu fosse pesquisar o contains, né, ver se o elemento está na lista. Porque todas essas operações em uma lista, elas seriam linearmente proporcionais ao tamanho da lista, né? Então ela não seria uma operação constante. E é como a ideia a gente imitar um hash set aqui, a gente quer que as operações, todas essas três operações, elas sejam efetuadas em tempos constantes. Beleza? É isso aí, gente. Valeu.